Muito boa tarde, o meu nome é Fátima Cerqueira Magro e sou professora de Matemática na Escola EB Julinês, em Gondomar. O meu nome é Fernando Fidalgo e sou professor de Matemática no Colégio João Paulo II, em Braga. O meu nome é Pedro Louçano e sou professor de Matemática no Colégio João Paulo II. Somos autores do novo projeto de Matemática da ASA para terceiro ciclo, o Prisma 7. O Prisma 7 é um projeto completo e diversificado, quer para alunos, quer para professores. Para além do manual e do caderno de atividades, o Prisma 7 tem um forte apoio ao processo de ensino-aprendizagem com um novo manual interativo, um recurso que o vai surpreender pela inovação com vídeos tutoriais e vídeos motivacionais, entre muitos outros recursos. Com a publicação Prisma Essencial, que será fundamental à inclusão de todos os alunos, também com um dossiê de professor muito completo, com resoluções integrais de todos os exercícios, planificações, fichas com diferenciação pedagógica, questões-aula, enfim, com um número enorme de materiais que se adequam a cada um dos nossos alunos e a cada professor. Nos próximos minutos, irão constatar como pode o nosso manual ajudar-vos na implementação do novo programa, facilitando o processo de ensino-aprendizagem. Terão a oportunidade de ver a matemática por um prisma diferente, com o nosso, vosso, Prisma 7. Uma das nossas grandes preocupações foi, desde o início, o aspecto gráfico do projeto. Para nós, era fundamental que fosse apelativo. Nesse aspecto, destacamos as aberturas de capítulo. São motivadoras, suscitam curiosidade e permitem aos alunos conhecer muitos dos mais proeminentes matemáticos. A história da matemática não podia ser esquecida. Na idealização do Prisma 7, houve a preocupação de garantir que o projeto permitiria a recuperação das aprendizagens dos alunos, aquelas que se consideravam estruturantes para o capítulo, que fosse um projeto que facilitasse a dinâmica de aula, que trabalhasse as aprendizagens essenciais de forma completa e que permitisse ao aluno um estudo autónomo e autorregulado. Obviamente, o projeto também terá de prestar todo o apoio possível aos docentes. Vejamos como isso foi conseguido. Como todos sabemos, a ausência de pré-requisitos é um dos principais fatores de insucesso dos alunos. Para que cada aluno possa progredir nas suas aprendizagens, é fundamental que, em cada novo capítulo, se comece com uma revisão de conteúdos e uma aferição de conhecimentos. Ninguém pode ficar para trás. Este tem de ser o nosso lema. A matemática para todos, preconizada pelas aprendizagens essenciais, tem de ter reflexo no manual que escolherem. Temos de garantir a recuperação das aprendizagens que não foram consolidadas e, nesse aspecto, não temos dúvidas que os tempos extraordinários que vivemos nos últimos anos deixaram marcas profundas. Assim, dando resposta a esta necessidade de rever e recuperar aprendizagens, no Prisma 7 foi criada a rúbrica Recordo. Revisões com explicação, exemplos e exercícios para praticar. Realçamos na rúbrica o grafismo simples, apelativo e a forma como a informação é apresentada. No Recordo, o esquema é sempre este. Explicação simples e resumida, seguida de um exemplo e seguida de uma proposta de atividade, o pratico. O Prisma 7 apresenta um manual estruturado aula a aula. Cada aula versa sobre um aprendo e o respectivo pratico, facilitando a gestão do tempo em sala. Esta estrutura constante também é fundamental na organização dos nossos alunos. Tipicamente, cada aprendo inicia com um ponto de partida. São tarefas simples de investigação que permitem ao aluno construir o seu próprio conhecimento de forma muito intuitiva. É neste ponto de partida que os alunos estabelecem conexões entre conceitos, fazem generalizações e procuram estratégias alternativas. Nestes pontos de partida, os alunos experimentam e criam matemática. Após cada ponto de partida, há uma consolidação teórica, muito direta, com diversos exemplos que permitem ao aluno uma melhor compreensão dos conteúdos. Nas bandas laterais do aprendo, os alunos podem encontrar diversas notas, definições ou curiosidades, com chamadas de atenção em linguagem simples e muito direta. Algumas dessas notas não esquecem a educação para a cidadania, sempre em contexto. A simplificação do texto, dando corpo à perspectiva de matemática para todos, é outra das preocupações tidas em conta. Assim, as partes mais teóricas são escritas numa linguagem muito simples, com destaques teóricos evidentes, sempre seguidos de exemplos de aplicação direta de conteúdo. Mais claro para os alunos não podia ser. Depois de cada aprendo, surge um pratico. Conhecido e analisado um novo conteúdo, é preciso aplicá-lo. Tivemos a preocupação de, em cada pratico, colocar um exercício resolvido. É fundamental que os alunos tenham um modelo de resposta. Todos os exercícios propostos no pratico encontram-se organizados por grau de dificuldade, assinalado por cores. Como sabem, um dos princípios basilares das aprendizagens essenciais é a matemática para o século XXI, que corresponde à focagem das aprendizagens matemáticas dos alunos no que é efetivamente relevante nos tempos atuais, com desafios claramente distintos dos do século passado. Acompanhando as tendências internacionais,
no que diz respeito a uma seleção criteriosa do que os alunos devem aprender e como. É aqui que surge o tão falado pensamento computacional. O pensamento computacional pressupõe o desenvolvimento de forma integrada de práticas como a abstração, a decomposição, o reconhecimento de padrões, a análise e definição de algoritmos e o desenvolvimento de hábitos de depuração e otimização dos processos. Estas práticas são imprescindíveis na atividade matemática e dotam os alunos de ferramentas que lhes permitem resolver problemas, em especial relacionados com a programação. Obviamente, o Prisma não podia deixar de abordar este assunto de uma forma estruturada, completa e regular ao longo de todo o manual. Assim, foram criados diversos desafios presentes na parte final de cada pratico. O Scratch, o Excel e o GeoGebra foram algumas das aplicações utilizadas. Para apoiar professores e alunos, foram criados alguns vídeos tutoriais destas aplicações. Vejamos alguns exemplos. Como referido nas aprendizagens essenciais, a matemática é única, mas não é única. Não faz sentido isolarmos a matemática. Esta tem de fazer parte de uma educação global e integral do indivíduo, a par com as outras áreas curriculares e em diálogo com elas, para o desenvolvimento das áreas de competências transversais indicadas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Assim, cada capítulo não podia terminar sem um projeto interdisciplinar acompanhado de um guião de exploração e articulação disponível no dossiê do professor. Segundo o perfil dos alunos, as competências na área de desenvolvimento do pessoal e autonomia dizem respeito ao processo através do qual o aluno desenvolve a sua capacidade de integrar pensamento, emoção e comportamento, construindo a confiança em si próprio, a motivação para aprender, a autorregulação, a capacidade de iniciativa e tomada de decisões fundamentadas, que possibilitam uma autonomia crescente nas diversas dimensões do saber fazer, do saber ser e do agir. Ora, centremos-nos na autonomia e pensemos exclusivamente na nossa disciplina. Ninguém terá dúvidas que o aluno precisa de um manual que o apoie nesta caminhada. Um manual que acompanhe o aluno constantemente, que lhe permita consolidar conhecimentos, rever conteúdos, ser testado. Utilizando uma analogia matemática, num dos membros da equação temos o prisma. No outro, um apoio efetivo ao aluno e à consolidação das suas aprendizagens, promovendo a sua autonomia. No manual, na parte final de cada capítulo, após o aprendo e o respectivo pratico, encontramos a rúbrica Pratico, exercícios globais, que consiste numa bateria de exercícios para consolidar aprendizagens, organizados em 3 níveis de dificuldade e assinalados por cores. Esta rúbrica permite ao aluno usar, de forma fluente e rigorosa, com significado e em situações diversas, conhecimentos matemáticos. Este é um dos objetivos que todos os alunos devem conseguir atingir e que envolvem, de forma integrada, conhecimentos, capacidades e atitudes. A avaliação é uma dimensão muito importante na aprendizagem dos alunos. Como todos sabemos, uma prática de avaliação formativa continuada contribui de forma expressiva para as aprendizagens dos alunos, pelo que é imperioso o seu desenvolvimento na aula de matemática. O manual pode constituir um importante auxílio nesse aspecto. Nesta perspectiva, incluímos no Prisma 7 2 rúbricas que nos parecem fundamentais. Um resumo de todos os conteúdos de capítulo,
seguido de uma ficha de avaliação formativa. Esta parceria Resumo mais Teste possibilita aos alunos o feedback de que eles necessitam. O nosso resumo é simples e prático. Uma síntese do conteúdo, sempre com um exemplo e com remissão para as páginas do Aprendo, onde esse conteúdo é trabalhado, e para os exercícios correspondentes na ficha formativa que se segue. Tem ainda a opção das sínteses interativas para o aluno rever o essencial, em versão PowerPoint, para que faseadamente os alunos possam ir revendo. Por fim, a já referida rúbrica Preparado? Uma ficha de autoavaliação com cotações. Existe ainda, no final de cada capítulo, um teste interativo em aula digital com correção automática. O caderno de atividades é um elemento estruturante do projeto. Sempre bem interligado com o manual, o caderno de atividades inclui, para cada capítulo, exercícios divididos por conteúdos e uma secção de exercícios globais. Para além disso, apresenta um conjunto de testes formativos, materiais manipuláveis e uma secção sobre resolução de problemas. Vamos conhecê-lo. Na rubrica Pratico, cada ficha corresponde a uma dupla página do manual, devidamente identificada, e contém um exercício resolvido. Os restantes exercícios têm o grau de dificuldade assinalado por cores. No Pratico Exercícios Globais, os alunos terão oportunidade de encontrar uma bateria de exercícios que relacionam os conteúdos do capítulo em causa. Um pormenor muito importante é a ligação de cada exercício à página do manual onde se encontra a informação teórica necessária à resolução do mesmo. Segue-se um conjunto de testes que permitem ao aluno a sua autorregulação. Todos sabemos que a capacidade de interpretar e usar a matemática na resolução de problemas é completamente crucial. Assim, criamos uma secção com algumas das estratégias mais utilizadas. Os materiais manipuláveis devem ser utilizados sempre que favoreçam a compreensão dos conhecimentos matemáticos e a conexão entre diferentes representações matemáticas. Assim, no final do caderno de atividades, são disponibilizados alguns materiais manipuláveis. O Prisma 7 disponibiliza um forte apoio ao professor. O dossiê do professor acompanha-o em todos os processos da sua atividade, desde a planificação das aulas passando pela avaliação. No dossiê do professor encontram planificações a médio prazo divididas em semestres por períodos, planificações ao aula, ficha de diagnóstico, fichas de diferenciação pedagógica, de recuperação, de reforço, de desenvolvimento, fichas para alunos com dificuldades de aprendizagem, questões aula, 18 testes divididos em 3 níveis de dificuldade, propostas de exploração de projetos interdisciplinares, resolução detalhada de todos os exercícios. Para os professores adotantes será disponibilizado o jogo do cálculo, em formato físico e em formato digital. Este jogo, que foi concebido para desenvolver o cálculo mental dos alunos, contempla um conjunto de desafios organizados em 3 níveis de dificuldade. E como projeto inclusivo e diversificado, o Prisma 7 inclui o Prisma Essencial. São 26 fichas para alunos com dificuldades de aprendizagem, construídas com uma linguagem simples e com exercícios resolvidos passo a passo. Estas fichas estão disponíveis em aula digital, em formato editável, para que possam ser adaptadas a cada aluno. Vejamos alguns exemplos das fichas. Especial destaque para as dicas de apoio nas laterais, a saber: atenção! Tens dúvida? Uma novidade no projeto Prisma 7 é a publicação Avaliar e Aprender numa Cultura de Inovação Pedagógica, da autoria do professor Domingos de Fernandes. Escrita de uma forma simples e concisa, esta publicação clarifica uma diversidade de questões relacionadas com a melhoria das práticas de avaliação e ensino nas salas de aula de qualquer ciclo de ensino. E como o nosso apoio acontece em diferentes planos, os futuros utilizadores do projeto Prisma 7 disporão de um webinar exclusivo orientado por Domingos Fernandes para apoio efetivo à implementação dos processos de melhoria e de inovação da avaliação. Ao longo dos últimos anos, fomos acompanhando as escolas utilizadoras dos nossos projetos com o envio regular de materiais de avaliação. No futuro, podem continuar a contar connosco.
Agora, adicionalmente, com um novo apoio através de webinars exclusivos com ideias de como explorar o manual e os seus recursos de uma forma inovadora e interessante. E, como não podia deixar de ser, o Prisma 7 é um prisma digital. Uma das grandes novidades que vos trazemos é o Manual Interativo Aula Digital. Projeta o manual interativo e experimenta a forma mais fácil de trabalhar em sala de aula. Agora, já pode escrever no seu manual e fazer a correção automática. Com o manual interativo, pode aceder ao caderno de atividades ou aos materiais dossiê do professor sem sair da página. Uma aula mais sequencial, sem cortes. Explorar os recursos digitais dentro da página e ver em simultâneo os exercícios do manual, o que tornará a sua aula mais dinâmica. Responder às atividades do manual, escrevendo diretamente nas páginas e fazendo a correção automática. Otimiza assim o tempo em sala de aula. E num só clique, mostra as soluções, a linha ou da totalidade das atividades da página. O projeto Prisma 7 caracteriza-se por uma enorme diversidade de recursos digitais. Vídeos motivadores da Math Girl. Vamos assistir ao vídeo. Hoje vamos fazer uma grande viagem no tempo. Por isso, apertem os vossos cintos e let's go! A nossa primeira paragem será no século IV a.C., em plena Grécia Antiga, onde viveu um grande filósofo chamado Platão. Ele acreditava que toda a matéria no universo era constituída por apenas 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Além disso, Platão defendia que o mundo tinha sido criado a partir de corpos perfeitos. Por isso, associava a cada um destes elementos um sólido regular. O fogo tinha a forma de um tetraedro regular, isto é, um sólido com 4 faces, sendo todas elas triângulos equiláteros. A terra tinha a forma de um cubo. O ar tinha a forma de um octaedro regular, isto é, um sólido com 8 faces, sendo todas elas triângulos equiláteros. A água tinha a forma de um icosaedro regular, isto é, um sólido com 20 faces, todas elas também triângulos equiláteros. Finalmente, para Platão, o universo como um todo tinha a forma de um dodecaedro regular, ou seja, um sólido com 12 faces, todas elas pentágonos regulares. Estes 5 poliedros regulares ficaram então conhecidos como sólidos platônicos. Em cada um deles, todas as faces são um mesmo polígono regular e cada vértice é comum a um mesmo número de faces. Acham que existem mais sólidos com estas propriedades? Vídeos tutoriais para cada aplicação prevista no âmbito da introdução do pensamento computacional. Scratch, GeoGebra e folha de cálculo. Visualizador de sólidos. Vídeos passo a passo para a resolução de tarefas de desenvolvimento do pensamento computacional.
e diversos recursos GeoGebra. Com o Prisma 7, terão uma diversidade de soluções interativas e apelativas para os vários momentos do processo de ensino-aprendizagem. Destacamos vídeos Math-Curl em cada capítulo, jogo do cálculo, visualizador de sólidos, simuladores em GeoGebra, animações interativas sobre aplicações, vídeos tutoriais para cada aplicação, vídeos passo a passo para a exploração de cada aplicação, apresentações em PowerPoint para a apresentação e alargamento dos conteúdos, animações com conteúdos essenciais, síntese, linha do tempo, atividades interativas, folhas de cálculo, jogo Quem Quer Ser, quiz, Kahoot, testes interativos, vídeos com resolução de exercícios, resoluções projetáveis do manual e do caderno de atividades, versões editáveis dos recursos do dossiê do professor. Na app Aula Digital, os vossos alunos terão ao seu dispor vídeos para compreender e rever melhor a matéria, quizzes rápidos com explicação imediata e a avaliação do seu progresso, tudo isto com acesso a partir de qualquer lugar. Prisma 7, um manual estruturado à aula, com revisões no início de cada capítulo, uma explicação acompanhada por muitos exemplos, exercícios sempre contextualizados com situações próximas do aluno, desafios para desenvolver o pensamento computacional e resolução de problemas, propostas de projetos interdisciplinares inovadores, que apoia o aluno no estudo autónomo e na consolidação dos conteúdos, que é facilitador do planeamento e trabalho do professor. A matemática pelo prisma certo. Tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras está num só lugar, na Aula Digital. Com o novo manual interativo do Prisma 7, pode aceder facilmente a todos os recursos de que precisa e ver o conteúdo ganhar vida. Com este manual, pode responder às atividades propostas, escrevendo diretamente nas páginas, fazer a correção automática e mostrar as soluções a linha ou de toda a atividade. Projete o manual interativo e mantenha os seus alunos atentos e motivados, aproveitando ao máximo o tempo de uma aula. Os recursos digitais podem agora ser explorados dentro das páginas, interligados com o texto e as atividades do manual, ajudando os alunos a visualizar e a interagir mais facilmente com o conteúdo. De seguida, e usando um transferidor, construímos o ângulo com vértice em B e amplitude igual a 60 graus. Na abertura de cada unidade, encontra vídeos da youtuber Math-Girl que despertam a curiosidade para os temas a abordar, numa linguagem rigorosa, mas próxima da dos alunos e com exemplos que ligam a matemática à realidade. Um dia estava ele a beber um chazinho, a comer umas bolachinhas, quando reparou que todos os poliedros de todas as formas e feitios possíveis tinham algo em comum. Todos os tópicos, incluindo os de revisão, são acompanhados de animações ou apresentações que ajudam a clarificar os conteúdos. E em cada vértice encontra-se o mesmo número de faces. Para ajudar a compreender propriedades importantes, encontra ainda simuladores em GeoGebra que permitem tirar conclusões a partir da manipulação de um conjunto de variáveis. Especificamente para a unidade das figuras no espaço, tem também à sua disposição um visualizador de sólidos que poderá manipular para explorar planificações e propriedades relacionadas com faces, arestas e vértices. Para o apoiar, as atividades relacionadas com o pensamento computacional tem à sua disposição animações interativas com pontos clicáveis que permitem explorar o ambiente de trabalho de aplicações como Scratch, GeoGebra, Excel e Google Sheets. Vídeos tutoriais
que mostram como executar procedimentos fundamentais nestas mesmas aplicações, vídeos das resoluções passo a passo de todas as tarefas propostas no manual para o desenvolvimento do pensamento computacional, ficheiros ou links com as resoluções dessas mesmas tarefas. Para consolidar as aprendizagens, encontra ainda atividades interativas complementares ao manual, com correção automática e dicas de apoio que orientam o aluno em caso de dúvida no seu estudo autónomo, resoluções projetáveis de todos os exercícios do manual e do caderno de atividades. E para apoiar o aluno no seu estudo autónomo, dispõe de vídeos e sínteses para rever o essencial da matéria, quizzes com explicações imediatas para esclarecer dúvidas e verificar o que aprendeu, Kahoots e jogos que ajudam a rever todos os conteúdos de uma unidade de forma divertida. Para avaliar as aprendizagens, tem à sua disposição testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar. Fichas do caderno de atividades, questões de aula, fichas para trabalho inclusivo, testes versão A e B, entre outros documentos de apoio à avaliação, disponíveis na banda lateral exclusiva do professor e que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital. E podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.prisma7.asa.pt. Aula Digital. Aprender é incrível! Lei Educação. Um ponto de encontro.